Efésios capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, o texto inicial que eu quero pautar a nossa palavra hoje. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18. Quando você achar, diga achei. Texto que todo mundo conhece, mas é bom relembrar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas, diga assim comigo, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Como o William já orou, não vou orar para nós ganhar tempo, e é uma alegria saber que vocês estão nesse mês mergulhados nessa realidade do Espírito Santo. E é muito bom a igreja fazer isso, porque, irmãos, antes de entrar aqui no texto, eu quero trazer para nós um entendimento, que nós precisamos sempre estar reavivando essa realidade na igreja. Abacuque capítulo 3, versículo 2, se você estudar, quando você fizer o seminário teológico Rogate, você vai ver o contexto de Abacuque. Estava tendo uma crise nacional, e o profeta está bravo, ele começa dizendo: até quando, Deus? Não é? Quando a gente está bravo, fala: Deus, até quando vai durar essa pandemia? Até quando essa situação? E ele vai levantando os argumentos dele, e aí de repente ele para de falar, e Deus começa a falar com ele. E no finalzinho do livro dele, Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele fala: ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra na minha vida, nas nossas vidas, e faz-a conhecida durante os anos. Então Abacuque estava constatando que todo o problema da nação não estava em Deus, estava neles. E ele olha para eles e diz assim: Senhor, nós precisamos de avivamento. Aviva, a palavra avivamento ali, a palavra avivamento significa o ato de avivar, tornar mais vivo, despertar espiritualmente, provar de maneira nítida um renovo espiritual. E quando nós falamos do Espírito Santo, a aplicação de Deus em nós estamos falando disso, é a vida de Deus na nossa vida, é Deus querendo trabalhar em nós e através de nós. O título da mensagem de hoje, você que vai gravar aí, dedinho de fogo no YouTube, coloca aí: Espírito Santo, a vida de Deus em nós e através de nós. Porque primeiro, irmãos, Deus quer fazer uma obra em você, para depois através de você. E tem um pastor amigo meu lá de São Paulo que ele diz assim: Deus gasta mais tempo trabalhando em você do que com você. Porque a gente dá um trabalho para Deus, é ou não é? Mas quando o Espírito vem, Ele trabalha em nós. Então Abacuque entendeu, no original do hebraico, ele estava dizendo assim: aviva em nós, faz notória, conhecida, porque uma candeia não pode ficar escondida. Quando nós falamos do Espírito Santo, e eu vi os stories de vocês lá no Instagram da CD Cambé, um dos símbolos dele é o fogo, e Jesus disse que uma lâmpada, uma lamparina, ela não fica escondida muito tempo debaixo da cama. Você só precisa queimar, que vai chegar a hora certa. Se Deus trabalhar em você, Ele vai pegar você e vai colocar num lugar, para que ilumine toda a casa. John Wesley dizia: queime, e o mundo verá você queimar. Você não precisa fazer marketing. Abacuque estava dizendo: faz notória a tua obra. Ele estava dizendo: eu ouvi a tua fama. Que quando nós falamos de despertamento espiritual, nós estamos falando assim, Deus fez no passado e Ele pode fazer de novo. E é essa a realidade do Espírito Santo. Na verdade, teologicamente, quando tiver aula da história da igreja no seminário Rogate, cada vez que eu falar Rogate, você anota, manda para o Satiro, que dele faz um depósito na minha conta. Você vai aprender que o termo certo é reavivamento. Por quê? Porque o avivamento, ele vem no dia de Pentecostes, e nunca mais o Espírito Santo saiu da terra. Então nós temos que sempre estar relembrando, nós temos que estar sempre fazendo a chama arder. E é nessa noite eu quero falar um pouquinho do que pode nos preservar avivado. Porque 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, quem estiver anotando, coloca aí, grava no chat ao vivo. Paulo, ele está preocupado com Timóteo, seu filho na fé, e ele diz assim: Timóteo, não seja negligente com o dom que há em você. Então tudo começa com negligência.
Deus dá algo para nós, e aqui eu aplicando sobre o Espírito Santo, e nós começamos a ser negligentes. Você sabe que na parábola dos talentos, quando aqueles homens ganham talentos e no final o Senhor vem prestar conta, a palavra ali, servo mau e negligente. Então Deus tem se dado a nós através do Espírito. E em 1 Timóteo 4,14, Paulo está preocupado. No WhatsApp que ele manda para Timóteo, ele diz: cara, fica ligado que você está sendo negligente. E Timóteo não prestou atenção, porque na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele já começa na introdução dizendo: desperta, reavivas o dom que há em ti. Da negligência ele cai na dormência, e agora já não precisa mais só tomar cuidado, agora tem que reavivar. E que em nome de Jesus, nesse mês, tudo que você está recebendo, a gente não pode impor a mão, não pode por muitas coisas do protocolo, mas eu acredito que a palavra de Deus é fundamento. É fundamento para você viver uma vida no Espírito. Nós não queremos que você tenha uma experiência só, mas que você viva uma vida. Vai uma dica de livro aí, eu sempre lá na igreja dou dica de livro, anote aí, Uma Vida Cheia do Espírito Santo, Charles Finney. O propósito do Pentecostes, T.L. Osborne. Várias coisas que eu vou falar aqui, foi esses homens que me ensinaram. E eu queria dar um título para a mensagem: Espírito Santo, a vida de Deus em nós e através de nós. Reavivamento, avivamento, tornar vivo. E como se manter nisso? Efésios 5,18. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele está dizendo assim: não se embriague com vinho, que só vai dar contenda. E a gente falava hoje no almoço, né? Às vezes ficam discutindo: pastor, quanto que pode beber? É só 2 dedinhos? É só... Eu não quero saber disso, eu quero saber da ordem imperativa: seja cheio do Espírito. Essa palavra no grego que o Novo Testamento foi escrito, primeiro, é uma ordem, não é um pedido, não é talvez. Que legal se o Espírito Santo... Paulo, quando chegou em Atos capítulo 19, numa congregação em Éfeso, você tem que entender por que ele está escrevendo essa carta. Porque um dia ele chegou em Éfeso, Atos 19, e ele participou do culto, e viu que tudo estava legal, tinha tudo, só faltava o Espírito Santo. Ele falou assim: ô pessoal, acabou o culto, ele chamou a galera e falou: vocês conhecem o Espírito Santo? Em que batismo vocês foram batizados? Está lá em Atos 19. Então ele está escrevendo para uma igreja, e ele orou, e aqueles 12 homens receberam o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Quando você tiver aula de história da igreja no Rogate, você vai aprender. Ela se tornou um centro, a cidade inteira se converteu, as pessoas queimavam os livros de magia, o templo da deusa Diana, que era a sétima maravilha do mundo, sumiu. Olha o que o Espírito Santo pode fazer, olha o que um avivamento pode fazer. Só que aqui ele está escrevendo e está dizendo: opa, já estou preocupado com aquela igreja, porque sempre tem que estar reavivando. E ele diz: não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, encha-se do Espírito. Historicamente, irmãos, a igreja de Éfeso não ouviu isso, porque lá em Apocalipse, estou tentando dar um panorama para você, quando Jesus aparece para a igreja de Éfeso, lembra? Tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Arrependa, volta, vocês são cabulosos, a igreja de vocês é grande, estão elegendo um presidente evangélico, conheça as suas obras, você persegue aqueles que são falsos, mas só tem uma coisa contra: aquele fogo está apagando, toma cuidado. Hoje você vai lá em Éfeso, lá na Turquia, um lugar que foi totalmente cristão, hoje não tem 1% de cristão, porque se nós perdemos o Espírito Santo, nós perdemos tudo. O Espírito Santo não é um plus, o Espírito Santo não é uma cerejinha do bolo. Hoje para a igreja, Ele é Deus em nós e através de nós. Se perdeu o Espírito Santo, perdeu tudo. Então é uma ordem. Se você estiver anotando, coloca aí, é uma ordem: enchei-vos. Não está falando apenas de uma experiência, por mais que nós cremos na plenitude, nós cremos no batismo, nós gostamos de sentir aquele arrepio, nós gostamos de sentir sensações. Todo dia 6 da manhã, você vai no encontro com Deus? Eu vou. Todo dia 6 da manhã eu tenho um encontro com Deus, lá no lugar de oração. Eu amo, irmãos. Eu posso falar como Paulo, desde o dia 28 de setembro, que eu falei em línguas a primeira vez, não passei um dia da minha vida cristã sem orar em línguas. Eu amo isso, mas é mais que uma experiência. Essa palavra aqui, enchei-vos, no grego,
do Espírito Santo, o tempo verbal é como se Paulo estivesse falando, estejam continuamente cheios. Quer dizer, ele está falando um trabalho de manutenção. Você tem que se manter cheio. Dar o Espírito Santo é pela graça, é uma obra de Deus. Agora, se manter é uma obra nossa. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Qual que era a diferença da igreja de Atos? Lá na igreja nós definimos o livro de Atos numa frase. Eles pregavam Jesus no poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Eles eram homens iletrados, eram homens que não eram tão bonitos como a gente. E vai aqui um parabéns para vocês, são muito bonitos, irmãos. Diz que a igreja é a cara do pastor, né? Então, vocês são bonitos. Olha, não pode dar risada assim, irmãos. Tinha que dizer amém, aleluia. Ô, William, lá na igreja eles falam que a igreja é bonita porque é a cara do pastor. Irmãos, aqueles homens, eu vou falar de novo então, para ficar bonito na filmagem, essa parte é dita. Vocês são muito bonitos, irmãos. Tá certo que vocês estão de máscara também, não dá para ter muita... Estou brincando. E a igreja é a cara do pastor. Olha aí, ó. A igreja de Atos não era tão bonita, não era tão legal, não tinha canal no YouTube, não tinha tanta coisa, não é massa ser crente. Só tem uma coisa melhor do que ser crente, é ser crente da cristianismo decidido. Aí, cara, é da hora. Mas eles tinham uma ênfase, eles eram homens cheios do Espírito Santo. Talvez o que está faltando para nós hoje, irmãos, é essa ênfase, é entender que nós pregamos Jesus, nós fazemos para a glória de Deus Pai, mas a trindade que está na igreja tem que ser no poder do Espírito Santo. E que poder? Eu não estou falando de um poder místico, do tom de voz, abra só a Bíblia comigo. Não, eu estou falando desse poder que transforma primeiro em nós e depois através de nós. Não tem como sem o Espírito Santo. Se você ler o livro de Atos, agora eu vou falar vários versículos, você só anote. Você vai virando cada capítulo de Atos e vai vendo que essa ordem de Paulo, eles mantinham. Então anote essa frase, mais do que um dia de Pentecostes, eles viveram uma vida cheia do Espírito Santo. E eu amo o Pentecostes, eu lembro do Matos Nascimento, minha mãe tinha uma fitinha o dia de Pentecoste, de fogo, eu gosto, irmão, eu curto, porque o forró é parecido com o rap. O William pediu para me cantar um rap, eu nem sei se eu tenho rap aqui, eu esqueci nessa pandemia que eu canto rap. Você que me lembrou que amanhã eu vou gravar 2 músicas, cara. Vou levar as crianças para a escola, eu tenho que ir no estúdio gravar 2 músicas. Mas eu gosto do Pentecostes, mas mais que um Pentecostes, nós temos que viver uma vida cheia do Espírito. O que eu estou querendo dizer? Mais que um evento, mais que uma experiência. Vai aqui outro livro bom para você saber mais do Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes, Pentecostes, o fogo que não se apaga. Nós temos que entender que é uma vida cheia do Espírito Santo. Então em Atos capítulo 2, quando eles recebem pela primeira vez e nunca mais o Espírito Santo saiu da terra, é nós que temos que reavivar, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o Espírito Santo é para todos. A promessa de Joel, quando o Pedrão se levanta, ele diz, é para os servos, é para as servas, é para todo mundo, não é para uma elite espiritual. Nossa, aquele irmão é cheio do Espírito. Não, todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é o termo, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Se você não acreditar que é para você, e você pode viver, não tem que olhar e dizer, aquele irmão, nossa, lá no começo, como ele era avivado, agora, não, é porque ele não se manteve cheio, porque o desejo de Deus é, enchei-vos, se mantenha continuamente. Você vira uma página, Atos capítulo 4, 8, e Pedro pregando, cheio do Espírito Santo. Você vai em Atos 4, 31, a igreja estava sofrendo perseguição, eles foram para o culto de oração, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Lucas é um historiador, Atos é um registro do IBGE da época, ele está constatando o sucesso da igreja de Atos, era por causa de uma vida contínua no Espírito. Aí vai virando página de Atos, você chega no capítulo 6, primeira treta da igreja. Você acha que uma igreja cheia do Espírito Santo tem problema ou não tem? O que você acha? Pode falar, tem. A gente é muito filósofo, pensa, não, pastor, se Deus... Não, irmãos, é que nós somos cheios de treta, cheios de mania. Em Atos capítulo 6 tem o primeiro problema na igreja. E não é o problema porque o pastor pregou mal, porque a cadeira estava mal arrumada, porque o ventilador não estava... Não, racismo.
Os gregos, partidarismo, obra da carne. Os judeus estavam escondendo a cesta básica dos gregos, rolou uma treta, chegou até os apóstolos, mas eles, com o Espírito Santo, resolvem o problema criando a diaconia. E sabe quem eles colocam de líder da diaconia? A primeira característica do líder, para ser diácono na igreja primitiva, Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Vai anotando aí, líder de célula, para trabalhar com pessoa tem que ser cheio do Espírito Santo. A gente gosta a palavra carisma no grego, por isso nós somos carismáticos, por causa do dom do Espírito. Só que carisma não é o cara contar piada legal, ser bonito como o pastor DH, falar bem na internet como o William, tudo isso é bom, mas o carisma da igreja é o Espírito Santo. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, para ser um diácono tinha que ser cheio. No capítulo 7 esse cara morre, cheio do Espírito Santo. O primeiro mártir da igreja. Por quê? Porque só quem está cheio do Espírito Santo está vazio de si mesmo. Às vezes fala, pastor, eu não consigo. Você não consegue mesmo. Você tem que se esvaziar de si e ser cheio do Espírito Santo. Então é isso que ele está falando, não se embriague com vinho. Ali ele está usando uma figura, porque a Biritz, como dizia o Mussum, ela tira o controle, o cara se solta, o cara faz coisa. Ele está dizendo, não se enche. No dia de Pentecostes, como que eles ficaram? Você lembra do relato? Mas esses caras estão bêbados, mano. 9 horas da manhã já passaram no boteco. E aí Pedrão tem que se levantar e falar, irmãos, eu passei num boteco. Mas não é o boteco do Bexiga, é o boteco do Toninho. Sei lá qual boteco tem aqui que eu não vi nenhum. Lá na rua da igreja tem um boteco, bar do Bexiga. Ele falou assim, eu passei no boteco do Joel. Joel 2:28. E acontecerá nos últimos dias que Deus derramará. Porque eles olharam e falaram, o que é isso? Os caras estão... Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, anota essa frase aí no YouTube, você perde o controle dela. É isso que Paulo está dizendo. Para de se encher com as coisas da terra, vinho, você não dá certo, vai dar acidente de trânsito, o cara, né, se beber não case, só vai dar problema. Agora o Espírito você pode beber sem medida, encha-se do Espírito. Vou tomar um golinho de água e vou dar um exemplo que eu uso para ensinar os meus filhos. O melhor tipo de pregação é pregar para os filhos. Eu falo, Vitória, se você ir com um copinho desse aqui, lá nas cataratas do Iguaçu, lá tem água para encher esse copo, sim ou não? Sim ou não? Você pode participar da pregação, é a pregação 3D. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim ou não? Se você ir com um balde, tem água lá para encher o balde, sim ou não? E se ir com uma caixa de água de 2.000 litros, caminhão pipa, o que você for enche. Eu estou dando um exemplo humano. Assim é a fonte chamada Espírito Santo. Quem determina o quanto você vai beber é você. Quanto mais, eu quero falar disso hoje, irmãos, porque o segredo dessa igreja, você vai virando cada página de Atos. Nós estamos tendo no Capacitando, a aula de teologia da oração. Atos é chamado o livro das orações coletivas. Alguns teólogos diziam, Atos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque você vê uma vida encharcada. Atos capítulo 11, o profeta, o mestre, o discipulador Barnabé, o cara que vai atrás de Saulo, o cara que cuida de pessoa, que a gente usa no treinamento de líderes. Mas sabe qual era a característica desse homem? Atos 11, 22 ao 24. Depois leia tudo. Veja se é verdade o que eu estou falando. Barnabé, homem cheio do Espírito. O cara era um ofertante radical. Ele não estava lutando para dar o dízimo. Ele entregou tudo. Por quê? Porque quando você é cheio do Espírito, a única maneira de você ser vazio de si mesmo é ser cheio do Espírito. Jesus, que era Jesus, 100% Deus, mas ele era 100% homem. A Bíblia diz que antes de começar o ministério dele, ele foi para o deserto, Lucas capítulo 4, cheio do Espírito. E Mateus vai falar uma expressão diferente. Ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito. Então, irmãos, por que nós queremos ver uma vida diferente disso? Zacarias já profetizou, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias estava lá tentando o financiamento da Caixa para fazer a obra de Deus, e o povo construindo a casa, ninguém queria ofertar um tijolo, e ele tentando fazer, e ligando para o vereador e tal, e Deus, Ageu, e Deus usa o profeta Zorobabel, e Deus usa o profeta Zacarias dizendo assim, rapaz, não é por força, nem por violência, não é no teu braço. Sabe quando a gente tenta fazer as coisas no nosso braço?
tenta fazer casamento no nosso braço, tenta fazer ministério, tenta fazer o trabalho, a vocação. Ele falou assim, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A coisa fica mais leve, fica gostoso. É só por Ele. Ai, pastor, eu não consigo perdoar. Você não consegue mesmo. Você precisa ser cheio e continuar. Eu quero que você entenda a palavra no grego. Não é ser cheio num culto, agora ficou vazio, vem de novo. Próximo mês do Espírito Santo, não. É obrigação minha continuar cheio. Atos capítulo 13, Paulo começa a pregar, Elimas, o mágico, se levanta, uma hora ele pega, e ele cheio do Espírito Santo. Um outro cara olha os apóstolos lá, Pedro, e fala assim, esses caras têm poder, quanto que custa o Espírito Santo? Ele falou, seu filho do diabo, isso não se compra, não é porque você merece, isso é graça, e não é para você se sentir poderoso. O Espírito Santo não vem para a gente se sentir poderoso, o Espírito Santo vem porque nós somos fracos. Nós precisamos do Espírito Santo, Deus em nós. Porque muito erro da igreja, às vezes, é achar que o Espírito Santo é só para fazer a obra, é para tal. Não, antes de ser através de nós, Ele quer transformar o nosso caráter. Ele quer mudar. Ele quer pegar um homem pecador como eu e você e transformar em alguém santo na presença de Deus. Uma pergunta nessa noite: como manter-se avivado? Porque a regra na igreja é dizer, poxa, o cara começa, depois vai. Não. Se nós entendemos esse mês do Espírito Santo, eu creio que o coração do William, da liderança é esse. Nós desenvolvemos na nossa igreja uma cultura de avivamento. Nós temos que ansiar por cultos. Nós temos que dizer, Senhor, eu quero você. Eu não posso ter pressa para sair da presença de Deus. Eu não posso, sabe, irmãos, achar que eu vivo uma semana de qualquer jeito, chega no domingo, Espírito, Tu és bem-vindo aqui, vem aqui, eu quero fazer o fervo, eu quero criar um fogo. Não é assim. Eu tenho que criar uma cultura. A palavra culto vem de cultura. Se torna, sabe, um hábito santo na minha vida. Eu quero falar de 3 atitudes básicas. Você que está aí no YouTube, anote aí. 3 atitudes básicas. Eu sei que nós poderíamos falar muito do Espírito Santo. Quero indicar um livro para você, talvez você só ache no sebo. 1986, reverendo Caio Fábio, Luz e Vida, nossa editora que lançou esse livro. É Espírito Santo, o Deus que habita em nós. O melhor livro sobre o Espírito Santo que eu li na minha vida. É um compêndio teológico, mas eu quero falar de 3 atitudes básicas. Primeira, anote aí, 1 Tessalonicenses 5,19, vamos abrir lá? Só para ver se é verdade. Eu sei que você conhece o versículo, só tem crente aqui, mas nós temos que ler, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com a palavra do pregador. Paulo, como pastor, como William, como os pastores aqui da igreja, ele tinha uma preocupação. As cartas ali é o WhatsApp do pastor. Vou fazer um parênteses aqui, não fique bravo quando o pastor manda uma mensagem para você. Irmão, como é que você está? Hoje está difícil pastorear, né? Se você fica assim, cara, será que eu mando mensagem? Se manda, o irmão fala, o que está me cobrando? Se não manda, esqueceu de mim. Eu falei, irmão, você decida, né? Mas eu já decidi como pastor, é melhor o irmão ficar bravo que eu estou cobrando ele. 1 Tessalonicenses 5,19, olha o que Paulo fala na metralhadora giratória de conselhos. Versículo 19. Primeira atitude, quem quer ter uma vida avivada? Quem quer continuar cheio? Tudo que você está recebendo nas orações aqui da igreja, nesse mês, na consagração, nos cultos, uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ter que cuidar. Não se embriague com vinho, mas continue cheio. É obrigação tua e minha. Nós como igreja, continuar cheio. Primeira atitude básica, não apagar o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Não está dizendo que o diabo não tem esse poder. Meu irmão, o diabo apagou. Não. O único que pode apagar, Deus já nos deu o Espírito Santo. E o símbolo aqui é o fogo. Ele está dizendo assim, você pode apagar aquilo que eu te dei. Você pode apagar. São sinônimos quando Jesus diz a luz. Lembra? Minha pequena luz eu deixar brilhar. Nós podemos deixar apagar a lamparina. Aquele símbolo judaico. O que fazia a lamparina? Já viu o lampião, né? A lamparina, aquele jarrinho. Era o azeite. Os antigos pentecostais diziam, irmão, está no azeite? Tem azeite na botija, vaso. Era assim que ele falava ou não era?
desemboca o vaso, quer dizer, você tem que cuidar, porque se não tiver azeite, sem o Espírito Santo, a lamparina apaga. Não apagueis o Espírito. É uma atitude que só eu posso ter. O diabo não pode apagar o Espírito. Eu posso apagar. Como, pastor? Apagar é uma atitude drástica, é uma atitude, sabe, irmãos? É algo agressivo. Já viu como se apaga um incêndio? Tem que pegar. Qual que é o único extintor que pode apagar o Espírito Santo? O pecado. Romanos capítulo 8, Paulo diz nada. Sabe o que significa a palavra nada no grego? Nada. Nem a sogra, nem o Corinthians, nem nada poderá, nem Covid, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele lista um monte de coisa, nem os principados, potestade, nem uma criatura, nem angústia, nem fome, perseguição, nudez, culto fechado, culto aberto, distante, nada. Mas ali ele não cita o pecado. Então, irmãos, quando nós vivemos uma vida no pecado, a semana inteira queremos chegar no culto e dizer, cadê? O culto hoje foi fraco, eu não senti nada. Irmãos, agora comece a atacar aí, a cultivar, a dizer, eu não vou apagar. Eu falei hoje de manhã, aquele beliscãozinho do Espírito Santo. Às vezes é um soco, dependendo da situação. Você sabe, o crente sabe. O Espírito Santo fala, cara, sai daí. Isso aí não é site para você, cara. Para de falar assim com a tua esposa. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é Deus em nós. Deus mudou a estratégia. Ele andou 3 anos, Deus em carne, com Jesus. Andou com os caras, 3 anos, eles não tinham entendido nada. Ele falou, Pedro, você não é convertido. Mas quando vocês receberem o Espírito Santo, eu vou ir. Porque se eu não ir, ele não pode vir. E quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é só um livro. Com o Espírito Santo, ele é palavra de Deus para você. Então o Espírito Santo, aqueles que são guiados, Romanos capítulo 8, versículo 14, eu não governo a minha vida. Sabe aquele papo, cala a boca, já morreu? Quem manda na minha boca é Deus, não é eu. Cara, o crente não manda mais na vida dele. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O que é ser guiado? É literalmente pegar na mão e dizer, vamos por aqui. O cristão não consegue sozinho. O que nós temos, irmãos, eu falo isso com a maior, sem o Espírito Santo a gente não consegue, a gente sempre vai errar o caminho. Quando você fizer, ia falar o capacitano, o Rogate, que agora é o patrocinador aqui, é o Rogate. Você vai aprender, irmãos, que desde a nossa salvação, nós não somos calvinistas, nós acreditamos, mas se o Espírito Santo não tocar o coração do homem com a sua graça e regenerar o homem, nós não podemos corresponder a Deus. É do começo ao fim, nós dependemos do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1 que ele é o penhor. Sabe o que é penhor? Eu nunca penhorei joia na caixa, mas coisa na biqueira eu já penhorei. Sabe o que é o penhora? Semana eu fui pagar internamos um menino, eu fui lá pagar a penhora dele. Você está deixando uma garantia que eu volto aqui buscar. Sabe qual é a nossa garantia? Que quando Jesus voltar, ele vai buscar a igreja, porque ele deixou o seu selo, o Espírito em nós. Ele é o selo, ele é a garantia. Eu vou voltar a buscar vocês. Por isso que em Apocalipse há um cântico espiritual, o Espírito e a noiva. Nós não conseguimos ansiar a volta de Cristo. Essa terra nos rouba se o Espírito e a noiva não estiver no mesmo grito, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, irmão, do começo ao fim, lá em Gênesis o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, e lá em Apocalipse ele está gritando, volta logo Jesus. E ele faz a noiva querer a volta. O que eu estou querendo te dizer? Que eu não posso apagar o Espírito. Paulo está dizendo, se ele está dizendo não apagueis, é porque pode apagar. E na nossa vida a gente sabe quando a gente está avivado. A esposa sabe. O pastor William você pode enganar, mas a esposa, a Vivi às vezes fala, você não orou hoje, né? A esposa percebe, fica igual o carro. Sabe quando o carro acende a luzinha do óleo? Está na testa da gente que a gente está na carne. Eu não estou falando, irmãos, isso para nos acusar. É o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 8. Aquele que se inclina para as coisas da carne. A palavra inclinar-se ali no grego é a disposição mental. É o que eu decido, eu quero as coisas da carne. Então eu alimento a minha carne. O que vai acontecer? Eu vou andar na carne. Mas se eu me inclinar para as coisas do Espírito, eu vou cogitar as coisas do Espírito.
É o que os pastores antigos, o William ouviu isso muito em igreja pentecostal. Tem 2 cachorros dentro de você, 2 leão, qual você alimentar vai vencer. Sabe o que o Senhor está fazendo nesse mês do Espírito Santo? Dizendo para você jovem, para você homem, mulher, menino, que se nós andarmos no Espírito, não apagar. O que é apagar? Pecado. Quando o Espírito Santo, irmãos, falar assim, cara, para com esses papos, sai dessas conversas, sai desse lugar, obedeça ao Espírito Santo. Olha o sobrenome dele, eu gosto do nome dele. Ele é Deus, e o nome dele é Espírito. Está entendendo? Só tem uma coisa que pode apagar esse Pentecostes que nós estamos recebendo, essa vida no Espírito: o pecado. Corte da tua vida, corte os teus vínculos com o pecado. Mas eu falei de 3 atitudes. Então a primeira, eu sei que ninguém aqui está no pecado, mas existe uma atitude um pouquinho mais sutil. Abra comigo em Efésios 4:30. Esse versículo eu recebi de uma irmã no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Ela nem sabia. Eu fui batizado no culto de oração. Eu cheguei em casa tudo alegre. Minha mãe estava no telefone falando com a irmã Maria. E ela falou assim: o Tiaguinho acabou de chegar, acabou. Deus tem uma palavra para ele, manda ele ler Efésios 4:30. E ela não sabia que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E esse versículo nunca mais saiu do meu peito. E há 17 anos eu tenho me esforçado para me entristecer, para entristecer a Vivi se for necessário, para entristecer qualquer pessoa, mas não entristecer o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual tu foste selado, o selo, a garantia. Quando Jesus vir buscar, ele vai ver o selo. Quem que está selado? É esse, para o dia da redenção. Irmãos, é muito sério isso, porque entristecer é diferente de apagar. Apagar é jogar água, é dizer eu quero pecar. Eu creio que nós não somos assim. Mas muitas vezes a gente despreza o Espírito Santo. Ele não é uma energia, ele não é um fogo, ele não é um dom, ele é Deus. Ele é uma pessoa. E muitas vezes nós ignoramos a presença dele. Como que você entristece uma pessoa? Tratando ela mal. Você tem que honrar a presença. Tudo que você honra, você atrai. Sabe, você tem que ter um relacionamento com esse Deus. A gente, quem está conosco aqui hoje é o Espírito Santo. É Ele que aplica a pregação. É Ele que faz você crer que Jesus morreu. Tudo na vida cristã depende do Espírito Santo. Jesus falou: eu vou ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber. Anote isso, irmãos. Jesus morreu por todos, mas o Espírito Santo, Ele só deu para a igreja. Jesus, o Pai, deu para o mundo. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Agora o Espírito Santo é único e exclusivamente para mim e para você, que nascemos de novo. Então não entristeça o Espírito Santo. Sabe, você tem que zelar por isso, tem que ter cuidado, dizer eu não posso entristecer o Espírito Santo. Eu quero honrá-lo, eu quero colocar ele na minha vida, eu quero ouvir a voz dele. Não é que Deus deixou de falar, é nós que deixamos de ouvir. Não entristeçais o Espírito Santo. E a terceira atitude, então a primeira é, diga assim: não apagueis o Espírito, não entristeça o Espírito. E a terceira eu chamo de arder continuamente. Levítico capítulo 6, versículo 13 vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só se apaga se a gente quiser, mas, sempre preste atenção quando na Bíblia tem um mas. Toda manhã, todo dia, não é uma vez por ano, não é toda quarta da oração apenas, não é 3 dias no retiro espiritual, toda manhã, o sacerdote vai ter que ir lá, tirar as cinzas, arrumar o holocausto, vir com a lenha, colocar o sacrifício, mas o fogo só vem do céu. Senão nós somos Nadab e Abiú, que pega um isqueiro e tenta fazer um fogo. Vai lá, receba, vai, for. A igreja tenta fabricar um fogo que não dura na segunda-feira, na terça, na quarta. Por quê, irmãos? Porque sem sacrifício não há fogo. Sem fogo não há glória. E sem glória não vale a pena viver. Então eu preciso ser essa lenha e esse sacrifício no altar. Sabe o que é arder continuamente? Fogo fala de paixão. Eu posso ser fiel a Vivi.
não trair ela, pagar as contas, honrar ela, mas o nosso casamento pode perder. Por isso que eu brinco do beijo na língua. Eu falo para ela, quando nós ficar velhinho, se Jesus não voltar, banguela, sem um dente, eu vou ralar a língua na tua gengiva. Eu fiz uma promessa para ela, lá em casa tem que ter beijo de língua, senão o fogo não pega. E a vida cristã é a mesma coisa, sem língua, sem oração, sem língua estranha, vai ver aquela vidinha, sabe? Eu tenho que orar lá na igreja, ela fala, cara, para de orar igual o Chaves, ou às 6 horas da manhã o cara vai orar, se eu ficar quietinho, eu durmo, irmão. Tem que orar, tem que ter fogo. Arder continuamente significa uma atitude. Senhor, eu quero que essa chama não se apague. Eu quero meter lenha. O fogo só não apaga se eu sou o sacrifício, eu coloco lenha toda manhã. Irmãos, isso muda tudo. Quer vencer o pecado? Pastor, eu não consigo sozinho. O que eu mais ouço, eu sou pastor há 13 anos e de jovem há 16. Praticamente eu acabei do discipulado e comecei a liderar jovem. Ai, pastor, eu sou homem, as mulheres na rua, não sei o que, eu não consigo perder. Eu sempre falo, você não consegue mesmo. Quer vencer a carne? Quem quer vencer a carne? Tem um livro ali atrás, você vai comprar depois, Como Vencer, estou brincando. Está na Bíblia, Gálatas 5. Gálatas 5, Paulo vai fazer o contraste dessa luta. As obras da carne, obras, por quê? Porque obra eu faço sozinho, eu não preciso de Deus. Agora, o fruto, é o fruto, não é os frutos. O fruto, e ele tem vários gomos. O fruto do Espírito Santo é do Espírito, não é meu. As obras são da carne, eu produzo sozinho. Agora o fruto é dele. E sabe qual é o segredo para vencer o pecado? É o versículo 16. Anote aí, Gálatas 5,16. Andai no Espírito, com E maiúsculo. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Já parou para pensar na palavra andai? Andar, a Bíblia usa esse antropomorfismo, Deus assumindo a forma do homem, para o homem entender. Andar é o movimento mais básico da vida humana. Andar, é contínuo, é imperativo. Andai, continue cheio, ande no Espírito. Não é só ser tocado, não é viver uma experiência. Eu conheço um monte de gente que teve experiência com o Espírito Santo, estão no pecado, estão na biqueira, estão se divorciando, porque uma experiência não tem o poder de mudar a tua vida, ela desperta você para algo. Agora, uma vida em Deus, andai no Espírito, e jamais, não tem como você fazer a vontade da tua carne. O problema é que nós andamos na carne e queremos vencer o pecado, mas o segredo é andar no Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo, você não vai conseguir sozinho. Anda. Um dia Deus chegou para Abraão, está lá em Gênesis 17:1. Anda na minha presença. Sabe o que vai acontecer com você, Abraão? A consequência natural. E você será perfeito. O problema é que a igreja prega, seja perfeito. E aí Deus vai te... Não. O evangelho é o contrário. É só andando com Ele, com o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas quando você anda muito com uma pessoa, você fica parecida com ela. Eu já estou falando, rapaz... Eu já vou evangelizar no ônibus hoje. Rapaz, como é que está a viagem? E a viagem para a eternidade? Sabe de quem eu estou falando, né? Rapaz, eu falei para a Nezinha. Quando você anda com uma pessoa, você fica parecida com ela. Sabe o que Deus está falando? Andai no Espírito. O nome dele é Espírito Santo. Quando você anda com ele, você não precisa fazer força, você vai ficando igual ele. Andarão dois juntos, se não tiver entre eles comum acordo. Eu entrei num acordo, eu falei, Espírito Santo, eu vou andar com você todos os dias da minha vida. Não porque eu sou bom, é porque eu sou ruim. Mas quando eu ando com você... Lembra dos discípulos? Começaram a andar com Jesus, só nego ruim. Diácono Pedro carregava um 38 na cintura. Lembra? Levantava a mão a adorar, parecia o cano da espada. João, que é o cara do amor, ai que homem amoroso, foi fazer o evangelismo, foi confundido com os TJ, já queria orar para descer fogo do céu. Quando começou a andar com Jesus, depois virou o cara do amor. Judas, o único que tinha faculdade, mais certinho de todos. O que você é? Ladrão, então vai ser o tesoureiro. Só nego bom. Mas quando você começa a andar, e hoje nós temos o Espírito Santo. Antes eles andavam com Jesus, Emanuel, Deus conosco. Agora o Espírito Santo é Deus em nós.
inside. É como se ele pegasse o DNA do céu e falasse, vou colocar ali dentro. Então não importa mais onde você está. Ai, pastor, lá na faculdade é difícil, lá não sei aonde. Não é mais o lugar que faz o homem santo, é o homem santo que faz o lugar santo. E esse homem só é santo porque ele anda com o Espírito Santo. Já fiz a rima já que o William queria. Então por que a gente fica se martirizando? Pastor, Lá menor, estou brincando. Sou humano, eu só sei errar. Claro, você só sabe errar. Agora começa a andar com o Espírito Santo, você vai se tornar santo. Gálatas 5, irmãos, eu não estou falando de impecabilidade. Isso é vida no Espírito. A única forma de Deus pegar um DH. Eu não conseguia passar um dia sem olhar para uma mulher e cobiçá-la antes de Jesus. Sexta, sábado e domingo eu passava na casa de prostituição. Eu nunca pensei que eu ia conseguir olhar para uma mulher, e hoje eu consigo. Ah, você é o bom, você é o santo. Não, é porque eu aprendi o segredo. Andai no Espírito, e não tem como. Toda vez que eu não andar no Espírito, eu vou andar na carne, e aí eu vou pecar. Estão entendendo? Então, primeiro em nós, o agente é o Espírito Santo, mas não para em nós. Tudo que Deus faz em nós é porque Ele quer fazer através de nós. E a segunda ênfase que nós vemos do Espírito Santo é que sem Ele não tem como a igreja fazer a missão. Todo o livro de Atos, você vai ver em Atos capítulo 1, do 4 ao 8, os caras tinham feito o seminário Rogate com Jesus, 3 anos. E no dia da formatura, Jesus dá uma palavra de desânimo, ou de ânimo. E diz assim, não vão, até que do alto, vocês sejam revestidos de poder. Então ele estava dizendo, a igreja não pode ir sem o Espírito Santo, sem o poder, ou a palavra que está na moda, sem o empoderamento do Espírito Santo. Jesus falou, vocês andaram comigo, eu preguei tudo, mas só quem vai aplicar tudo isso é o Espírito Santo. Não vá sem o Espírito Santo, mas na mesma frase ele diz, não fique depois que ele vir. Tem gente que canta, o que fazer quando ele vem? Eu sei, ide. Depois que o Espírito Santo vem, esses homens não ficaram lá, vem mais Espírito Santo, qual é a próxima conferência? Não, eles receberam uma vez, falaram, agora vão, mas recebereis o poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eles foram. Sem o Espírito Santo, não vá fazer uma célula, mas com o Espírito Santo, não fique sem liderar uma célula. Está entendendo? Sem Ele não vá, com Ele não fique. Era isso o segredo desses homens. Tudo começa, irmãos. Então esse poder que nós lemos, pastor, como se manter? Efésios 6:18. Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus. Paulo estava preso, e ele termina, ele vai falando, sejam cheios do Espírito Santo, e ele olha para o guarda da guarda pretoriana, vê a roupa dele, ele usa ali uma metáfora, uma figura de linguagem. Não era porque ele queria que nós de manhã acordasse e falasse, coloca o capacete da salvação, a couraça, ou a sandália. Isso é um bom alongamento, mas não é assim que veste a armadura. Ele vai usando os elementos da armadura romana para dizer que o crente é um soldado também, e como que ele fica forte contra as hostes da maldade. E aí ele explica como que veste a armadura. Você já viu o versículo 18? Orando em todo tempo no Espírito. Você pode fazer todo dia a dancinha, coloca o capacete da salvação, a couraça, e aí vai, não fala mais com Jesus. Você não está com a armadura. A armadura, a força do cristão está no poder de orar no Espírito. E aí nós temos um plus, nós que somos pentecostal. Nós acreditamos que esse orar é a oração em línguas que Paulo diz em 1 Coríntios 14. Não a língua de idioma, que também tem, mas a língua que você fala em mistérios com Deus. E Paulo diz que tem um segredo nessa língua. Ela tem um objetivo, o incrédulo não entende meia palavra, por isso que ela tem que ser para o turno de oração, não para o culto público. Mas quando eu oro em línguas, eu edifico quem? O irmão da igreja? O irmão olha e fala, nossa, o pastor está fogo puro hoje. Não, a oração no Espírito, ela é a armadura de Deus. Por quê? Porque eu edifico a mim mesmo. A mente fica infrutífera. A mente, eu posso estar lendo o salmo com a mente e aqui falando em mistérios com Deus, mas algo está acontecendo no meu espírito. Eu estou fortalecendo o meu homem interior.
para que eu seja um crente forte, eu fique forte. A armadura é para vencer as ciladas do diabo, porque o diabo é cheio de ciladas. Naquela época os viajantes viajavam, então os bandidos ficavam de mocó. É assim que o diabo faz, ele é cheio de cilada. Mas quem tem o Espírito, enquanto o diabo está vindo com a farinha, você já fez a polenta, já fritou, já comeu, porque nós, Paulo diz, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, quem conhece o Espírito do homem, senão o Espírito do homem? E quem conhece Deus, que não seja o Espírito de Deus? Então uma vida no Espírito, eu vou estar sempre. Lá na igreja nós temos uma frase: não, o diabo é burro, ele só é mais esperto que você, e você só é mais esperto que o diabo se você estiver no Espírito. Então nós, irmãos, esses dias aqui, e quando Paulo diz assim para nós, ele está dizendo o propósito do Pentecostes. Quando aqueles homens recebem em Atos 2 o Pentecostes, qual que foi o objetivo? Eles ficarem na igreja rodando igual o Zangief, para dizer, nós somos cheios, vamos fazer uma conferência, receba. Depois que eles receberam, eles começaram a falar, ali foi idiomas, as grandezas de Deus. E tinha 17 nações lá no carnaval da época, que era o Pentecostes. E eles diziam assim, nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus na nossa língua. O objetivo do Pentecostes, T.L. Osborne vai trabalhar nesse livro, é que nós possamos cumprir a missão, no poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós só podemos, irmãos, pregar cheios do Espírito Santo. Tudo que você está recebendo esse mês é para você comprar essa ideia e dizer assim, eu não posso viver uma vida que não seja no Espírito. Porque o Espírito Santo, eu encerro aqui, Atos capítulo 13, ele é o agenciador missionário. Quem quer saber o seu chamado? Pastor, eu quero ser enviado, eu não sei. Às vezes pergunta para mim, eu falo, cara, você precisa do Espírito Santo. Porque Paulo e Barnabé serviam na igreja de Antioquia. Então enquanto você não sabe ainda o que Deus tem em específico, vai limpando a igreja, vai indo. Quem é fiel na vassoura vai ser fiel no cajado, eu falo lá na igreja. Você vai servindo, mas você precisa, o pastor, a liderança, ninguém pode ser enviado se não for pelo Espírito. Aí eles estavam servindo, orando, jejuando, nutrindo esse... Vem o Espírito Santo, o agenciador missionário. Não é o pastor, não é a igreja cristianismo. E disse, apartai-vos para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Ai pastor, eu queria tanto saber. Você precisa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a vida em nós. E aí ele começa a transbordar. O cálice transborda, o vinho novo. Que esse mês do Espírito Santo você possa ser um odre novo, para que você possa receber o vinho novo, e que você transborde essa vida de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Três atitudes, diga comigo, 3 atitudes. Se você entender isso, cara, e o dia que eu te encontrar, quem sabe a próxima vez que eu vim aí eu vou almoçar na sua casa. Hoje eu fui almoçar ali na casa do Nilson, da Inês, da Fernanda, do Vitor, tô brincando, é Oscar, mas ele tem cara de Vitor. E ela contou daquela última vez que nós estivemos aqui, dizendo que foi a primeira vez que ela veio e hoje está aqui. Se um dia você me encontrar e dizer, pastor, eu aprendi aquelas 3 coisas. A andar continuamente no Espírito, não só uma experiência, não uma sensação. Sensações são boas, irmão, mas eu decidi viver uma vida. E você tem que não apagar o Espírito. Feche os teus olhos. Eu quero que essa palavra funcione amanhã na tua vida, hoje à noite, daqui 1 ano. O que é apagar o Espírito? O pecado. O único que tem poder de apagar o Espírito na tua vida é você mesmo, pecando. Então fala, Deus, eu vou cortar tudo da minha vida. Enquanto eu pregava, talvez passava na tua cabeça alguma coisa que assim, ó, tá amarrado, é o diabo. Não, não é o diabo não, é o Espírito Santo. Dizendo, cara, larga isso aí. Procura a tua liderança, pede ajuda para alguém, seja radical contra o pecado. Jesus dizia, se teu olho faz você pecar, lança fora. Se a tua mão, sabe, corte tudo da tua vida, mas não corte o Espírito Santo. Mas talvez você fale, pastor, não estou cometendo nenhum pecado grotesco, mas eu não quero mais entristecer o Espírito Santo.
Sabe, eu não quero viver uma vida na força do meu braço, eu vou lá, resolvo, e quando alguma coisa não está dando, Espírito Santo, vem aqui. Não, 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 eu quero que Ele seja o centro da minha vida. Eu não quero ignorar a presença, eu não quero fazer nada se não for com Ele. E pastor, eu quero manter a chama. Eu não sei como que é a reunião de oração aqui, como que são as consagrações, mas você tem que se envolver e manter esse fogo continuamente sobre o altar. Eu queria que você orasse sobre tudo que foi pregado nessa noite, aí no seu lugar. Nós não podemos impor a mão, nós não podemos quebrar os protocolos, mas o Espírito Santo, Ele não precisa da minha mão para te tocar. Se a palavra falou com você, eu queria que você começasse a orar enquanto o Ministério de Louvor adora, mas que você orasse. Eu não quero que você cante agora, eu quero que você ore. Se tem alguma coisa que você quer abandonar e dizer, eu não quero mais te entristecer, Espírito Santo, pode falar com Ele. Comece a orar. Espírito Santo, comece a mostrar para nós, a nos tocar nessa hora, Senhor. Se nós não temos mais jejuado como antes, o que nós podemos fazer para esse fogo arder, Senhor? Pode orar. Você não precisa de um toque de um homem, você precisa do toque do Espírito Santo. Nós estamos aqui tão sedentos. Sim, de Deus. ti. Vem